Na festa de aniversário do meu filho, minha neta agarrou meu braço em pânico. Vó, vamos embora daqui. Agora mesmo. Eu fiquei sem entender nada. Por que, minha filha? Perguntei. Só vamos, por favor. Ela me implorou. Decidi confiar nela, e isso me salvou de uma traição terrível do meu próprio filho. Vocês não vão acreditar no que ele estava planejando fazer comigo. Mas antes de continuar, se vocês querem ouvir mais histórias como essa, que vão ensinar vocês a reconhecer quando alguém quer passar a perna em vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Todos os dias tem histórias reais que abrem os olhos e podem evitar que você caia nas armadilhas de gente falsa. Mãe, preciso que a senhora me escute dessa vez sem tirar conclusões antes da hora. Carlos entrou pela minha porta da frente no meio da frase, sem nem bater. A confiança dele parecia ensaiada, como se tivesse praticado esse momento no carro lá fora. Tirei meus óculos devagar, dobrei o jornal da tarde e botei de lado. Minha cadeira de balanço rangeu quando me endireitei. Boa tarde para a senhora também, meu filho. O que é tão urgente que não podia esperar uma saudação decente? Carlos caminhou até minha estante. Depois se virou, gesticulando que nem doido. Essa é a oportunidade, mãe. A oportunidade que eu estava esperando. Um grupo de investidores com lucros garantidos. Me levantei e fui até meu arquivo devagar. Os olhos do Carlos me seguiram nervoso enquanto peguei uma pasta parda marcada Investimentos Carlos 2019-2025. Garantidos, é? Talvez 15% de lucro? Ou 20%? Mãe, isso é diferente. Como os apartamentos em Florianópolis eram diferentes. Puxei um recibo. 50 mil reais. Sumiram em 3 meses quando seu aluguel garantido virou aviso de despejo. O maxilar do Carlos travou. A postura confiante dele desabou quando reconheceu os papéis. Extratos bancários. Contratos. Cheques cancelados. Tudo documentando os fracassos espetaculares dele. A senhora nunca confia em mim. A voz dele subiu, ecoando na minha sala simples. Toda vez que tento construir alguma coisa, a senhora sabota com seu negativismo. Abri outra pasta. O equipamento de mineração de Bitcoin que nunca chegou. 30 mil reais para um golpista que conheceu na internet. Isso também era diferente? Continuei folheando papéis. O negócio da lanchonete com um sócio que tinha ficha na polícia. 20 mil reais de investimento inicial. Durou exatamente 2 meses. O rosto do Carlos ficou vermelho. Pegou a jaqueta de onde tinha jogado no meu sofá. Os movimentos dele eram bruscos e raivosos. A senhora é impossível. Esse grupo tem propriedades de verdade. Investidores de verdade. Lucros de verdade. Me mostra a documentação. Não tenho comigo, mas... Então não tem meu dinheiro. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Lá fora, as sombras da tarde se espalhavam pelo meu quintal pequeno. O cachorro do vizinho latiu em algum lugar na rua. Os ombros do Carlos afundaram por um momento, depois se enderezaram de novo. Tá bom. Quando esse negócio me fizer milionário sem a senhora, não venha me implorar sua parte. Ele foi em direção à porta, com passos pesados no meu chão de cerâmica. A porta bateu tão forte que fez minhas janelas tremerem. Pelo vidro, vi ele brigando com as chaves do carro. A confiança de antes tinha evaporado completamente. O motor rugiu mais alto que o necessário. Cascalho voou quando ele deu ré na minha garagem rápido demais, os pneus cantando um pouco. As lanternas traseiras vermelhas brilharam raivosas no crepúsculo, enquanto o carro dele desaparecia na esquina da minha rua. Fiquei parada na janela, olhando a rua vazia muito depois do som do motor sumir. Minha casa se sentiu oca, cheia de ecos de vozes alteradas e portas batidas. Fui para a cozinha, meus pés encontrando o caminho familiar pelos ladrilhos que estalavam. O ritual do café ajudou. Moer os grãos, medir a água, o pingar constante que encheu o silêncio da tarde. No meu escritório, abri a gaveta do arquivo com um sussurro metálico. As pastas pardas saíram em ordem cronológica, cada uma lição que o Carlos se recusava a aprender. Florianópolis primeiro. O prospecto imobiliário parecia legítimo o suficiente. Panfletos brilhantes mostrando apartamentos perfeitos de frente para o mar. Carlos tinha 34 na época, ainda otimista sobre fortunas rápidas. A incorporadora sumiu com o dinheiro dos investidores antes de começar a construção. 50 mil reais perdidos. Espalhei os documentos de Bitcoin pela minha mesa. Equipamento de mineração que só existia em anúncios da internet. Carlos tinha me mostrado vídeos do YouTube de supostas fazendas de mineração, convencido de que tinha descoberto a riqueza.
O site do golpista parecia profissional até desaparecer da noite pro dia, levando R$30 mil. A sociedade da lanchonete veio depois. O plano de negócios do Carlos tinha até me impressionado no começo. Ingredientes locais. Localização boa perto da praça. Aí descobri a ficha criminal do sócio dele. Estelionato. O homem tinha roubado do empregador anterior. Mas o Carlos descartou minhas preocupações como paranoia. 2 meses depois, o sócio desapareceu com os equipamentos e o que sobrou do dinheiro. O café esfriou na minha xícara enquanto revisei extratos bancários documentando socorros do cassino. Cassino online. Viagens ocasionais para o Uruguai com a Fernanda. Quantias pequenas no começo. 500 aqui, 1.000 ali. Os pedidos aumentaram depois do casamento dele. Só até meu próximo pagamento de comissão virou a súplica padrão dele. Cada pasta contava a mesma história. O otimismo eterno do Carlos batendo de frente com a realidade dura. Mas essa noite se sentiu diferente. A raiva dele tinha sido mais afiada, mais desesperada. O jeito que ele evitou o contato visual quando descreveu o grupo de investidores dele. As respostas vagas sobre documentação. Sinais clássicos que eu tinha aprendido a reconhecer de décadas avaliando empreiteiros. Pensei na influência da Fernanda. Antes do casamento deles, os esquemas do Carlos tinham sido menores, menos frequentes. Ela encorajava o pensamento grandioso dele, empurrava ele para riscos maiores. Os gostos caros dela exigiam soluções caras. A foto da família na minha mesa mostrava tempos mais felizes. Carlos, aos 18, recebendo o diploma do ensino médio. O orgulho tinha brilhado nos olhos dele então. Conquista genuína ganha através de esforço. Quando isso mudou? Quando ele começou a acreditar que o sucesso deveria vir sem luta? Meu pai tinha construído nosso pequeno negócio familiar com mãos calejadas e dias de 16 horas. Eu aprendi carregando ferramentas, misturando cimento, entendendo materiais desde a base. Carlos queria sucesso de escritório sem experiência de obra. A lâmpada do escritório projetou luz quente sobre os destroços financeiros que cobriam 6 anos. Quase R$150 mil perdidos em esquemas, golpes e julgamento ruim simples. Cada vez, eu tinha esperado que esse fosse o momento de aprendizado dele. Cada vez, ele me convenceu de que a próxima oportunidade seria diferente. Mas permitir não estava ajudando. Cada resgate atrasava o confronto dele com a realidade. Juntei os papéis metodicamente, devolvendo cada pasta ao seu lugar apropriado. O arquivo fechou com finalidade. Pela minha janela, as luzes da rua piscaram automaticamente, iluminando calçadas vazias. Amanhã traria novos desafios, mas a decisão dessa noite se sentiu certa. Às vezes a maior bondade era dizer não. A luz do sol matinal entrou pela janela da cozinha, enquanto dobrava minha lista de compras e guardava na carteira. O confronto com o Carlos se sentiu como uma tempestade distante agora. Necessária, mas terminada. O café tinha clareado minha cabeça. O banho tinha levado embora a tensão de ontem, e hoje oferecia o prazer simples de tarefas rotineiras. Peguei minhas sacolas reutilizáveis do gancho da despensa, conferi se minhas chaves estavam no bolso, e fui em direção à porta da frente. Meu passo vacilou no meio do caminho de tijolos. Alguma coisa estava errada com meu Corsa. O carro estava mais baixo que o normal, inclinado num ângulo estranho como um animal ferido. Os 4 pneus estavam completamente furados, o veículo descansando quase nos aros. Meu estômago afundou enquanto me aproximei do sedã prata. Isso não era esvaziamento gradual por idade ou tempo. Cada pneu mostrava marcas de perfuração idênticas perto da parede lateral, buracos pequenos e precisos, que só podiam ter sido feitos de propósito. Me ajoelhei ao lado do pneu dianteiro do passageiro. Passando meu dedo em volta da borracha, um objeto metálico sobressaía da perfuração. Um prego de telhado, do mesmo tipo que eu guardava na minha oficina para reparos de emergência. Andando em volta do veículo inteiro, encontrei o padrão repetido em cada roda. 4 pregos, 4 pneus, 4 atos precisos de vandalismo cometidos em algum momento entre meia-noite e o amanhecer. A cronologia se cristalizou na minha mente. A discussão de ontem à noite, a raiva explosiva do Carlos, a ameaça dele sobre não vir implorar quando o negócio dele desse certo, e agora isso. Sabotagem profissional entregue sob a proteção da escuridão. Peguei meu celular e disquei o número do Carlos. Ele atendeu no 3º toque, a voz grossa de sono. Mãe? O que houve? Mal são 9 horas. Meu filho, encontrei meus pneus danificados hoje de manhã. Os 4 furados.
Uma pausa. Quando o Carlos falou de novo, o tom dele tinha mudado para simpatia preocupada. Mãe, que coisa terrível. Provavelmente foram moleques do bairro. A senhora sabe como eles ficam nas férias. Os 4 pneus, Carlos. Trabalho profissional. Pregos cravados exatamente no ângulo certo para garantir o máximo de dano. A senhora está... Outra pausa. Está me acusando de alguma coisa? A dor na voz dele soava genuína, mas eu já tinha ouvido o Carlos mentir antes. Sobre as perdas no jogo dele, sobre os investimentos fracassados dele, sobre as promessas de mudar. Só estou conferindo se viu alguma coisa incomum quando saiu ontem à noite. Carros estranhos, gente andando por aí. Vim direto para casa, mãe. Olha, eu sei que tivemos umas palavras ontem, mas eu nunca... Isso é vandalismo. A senhora devia chamar a polícia. Devia? Que prova eu tinha além de timing e suspeita? A acusação do Carlos podia destruir o que restava da nossa relação permanentemente. Vou resolver pelo seguro, falei finalmente. Obrigada pela preocupação. Mãe, espera. Sinto muito por ontem, por tudo. Nós 2 falamos umas coisas. Conversamos depois, meu filho. Preciso ligar para o seguro. A operadora de assistência rodoviária estimou 45 minutos para um guincho. Desliguei e fiquei olhando meu veículo aleijado, me sentindo de repente mais velha que meus 65 anos. Eu tinha estado errada sobre o Carlos? A voz no telefone tinha carregado choque e simpatia genuínos. Talvez alguns vândalos do bairro tinham atacado meu carro aleatoriamente. Talvez o timing fosse coincidência. Mas 40 anos de trabalho tinham me ensinado a reconhecer padrões, e esse padrão apontava para uma conclusão que eu não queria aceitar. Quando o mecânico finalmente foi embora, ele confirmou o que eu já sabia. 4 pneus furados profissionalmente. R$2.000 de prejuízo. De volta em casa com um sanduíche de presunto e o jornal de ontem, tentei focar na sessão de esportes em vez de me distrair da suspeita crescente no meu estômago. O telefone tocou enquanto alcancei minha xícara de café. O nome do Carlos apareceu na identificação de chamadas. E aí, mãe? Como tá o seu dia? A voz dele carregava um brilho que parecia forçado, como o sol atravessando nuvens de tempestade rápido demais para ser natural. Nenhuma menção da nossa conversa matinal sobre os pneus. Nenhuma referência à discussão de ontem. Tem sido interessante, respondi com cuidado. Passei a manhã no borracheiro. Ah, é? O negócio do vandalismo. Que sacanagem. Mas olha, tô ligando com boas notícias. Amanhã é meu aniversário. E a Fernanda planejou uma coisa especial. Larguei meu sanduíche. O aniversário de 40 anos do Carlos. Em todo o drama dos dias recentes, tinha esquecido completamente. Nada muito chique, ele continuou. Só jantar em família às 6. A Júlia vai estar lá e alguns amigos próximos. Ia significar muito ter a senhora lá, mãe. O convite me pegou de surpresa. Depois do confronto explosivo de ontem e o incidente dos pneus hoje de manhã, eu esperava silêncio contínuo entre nós, não um convite alegre para a festa. É muito considerado da sua parte me convidar, falei, testando as águas. Qual é, mãe? Eu sei que nem sempre concordamos em coisas de dinheiro, mas somos família. A Júlia perguntou especificamente se a avó ia vir. Ela tá animada para te ver. A menção da minha neta despertou algo protetor no meu peito. Júlia sempre tinha sido o ponto brilhante nas reuniões familiares, não contaminada pelos dramas financeiros dos pais dela. Se ela me queria lá, como eu podia recusar? O que devo levar? Perguntei. Só a senhora mesma. A Fernanda tá cuidando de tudo. Comida, decorações, o pacote completo. Ela se esmerou muito esse ano. Isso explicava o gasto. O pacote completo da Fernanda tipicamente significava custos que iam esticar as finanças já precárias do Carlos. Mas pela primeira vez, esse não era meu problema para resolver. Claro que vou estar lá, 6 horas em ponto. Fantástico. Ah, e mãe, obrigado por não fazer drama sobre ontem. Eu estava estressado com umas coisas do trabalho. Descontei na senhora injustamente. A desculpa soava genuína, tingida com a vulnerabilidade que eu lembrava da infância do Carlos. Talvez eu tivesse julgado mal a situação dos pneus. Talvez ele genuinamente estava tentando reparar nossa relação. Água passada, meu filho. Te vejo amanhã. Depois de desligar, sentei na minha cozinha me sentindo cautelosamente otimista.
Jantares em família tinham sido raros desde o casamento do Carlos com a Fernanda. O calendário social dela usualmente relegava tempo de família a feriados e aparições obrigatórias. Mas uma celebração de aniversário oferecia uma oportunidade de reconectar, de fazer uma ponte sobre a lacuna que tinha se aberto entre nós. A Júlia estaria lá, provavelmente animada para me mostrar suas últimas aventuras universitárias. O Carlos podia estar de melhor humor, cercado de amigos e família. Terminei meu sanduíche enquanto considerava opções de presente. Nada muito caro. Isso mandaria a mensagem errada depois da conversa de ontem. Algo pensativo, mas prático. Talvez um bom conjunto de ferramentas para os projetos de garagem dele, ou um livro sobre gestão de negócios que ele realmente podia ler. A tarde se estendeu pacificamente à frente. A festa de amanhã tinha me dado algo positivo para antecipar em vez de ficar obcecada com pneus furados e tensões familiares. Talvez essa fosse a forma do Carlos de estender um ramo de oliveira, a tentativa dele de suavizar nossas dificuldades recentes. Pela primeira vez em 2 dias, me senti genuinamente esperançosa sobre minha relação com meu filho. No dia seguinte, enquanto o táxi se afastava da casa do Carlos, desci na calçada de tijolos, segurando o presente cuidadosamente embrulhado debaixo do braço. O ar noturno carregava o aroma de churrasco e risadas do quintal. Pelas janelas da frente, podia ver gente se movendo. Mais convidados do que eu esperava para um simples jantar de família. Carlos apareceu na porta da frente antes que eu pudesse bater. O rosto dele brilhante com o que parecia entusiasmo genuíno. "Mãe! Chegou! Entra! Entra!" A casa tinha sido transformada. Onde eu lembrava de móveis modestos, decorações caras enfeitavam agora cada superfície. Taças de cristal captaram a luz de um lustre novo que eu nunca tinha visto antes. A variedade de comida visível pela entrada da cozinha parecia buffet profissional. "Feliz aniversário, meu filho." Entreguei o presente a ele, um conjunto de ferramentas de qualidade que tinha selecionado depois de consideração cuidadosa. 40 anos. Difícil de acreditar. Obrigado, mãe. Isso significa tudo. O sorriso do Carlos vacilou por apenas um momento. Algo indescritível piscando no rosto dele. "Fernanda, a mãe chegou." Ela saiu da cozinha usando um vestido elegante que provavelmente custava mais que a prestação da casa da maioria das pessoas. "Dona Maria, que maravilha que a senhora pôde vir. Deixa eu apresentar a senhora para todo mundo." A sala fervilhava com conversa. Jovens profissionais que eu não reconhecia se misturavam com taças de vinho, discutindo carreiras e investimentos. A seleção de bebida me impressionou. Marcas premium que o Carlos definitivamente não podia pagar com o salário de vendas dele. "Vó." A voz da Júlia cortou pela multidão. Ela correu até mim, me envolvendo num abraço que se sentiu como a saudação mais genuína que eu tinha recebido na noite inteira. "Estou tão feliz que a senhora veio. Não perderia o aniversário do seu pai, minha querida. Como a faculdade está te tratando? As provas finais são semana que vem, mas estou dando conta. Quer que eu traga alguma coisa para a senhora beber?" O papai comprou sua cerveja favorita. Carlos se materializou ao nosso lado com uma garrafa importada que eu reconheci de restaurantes caros. "Lembra dessa, mãe?" A senhora pediu naquele restaurante em São Paulo ano passado. Aceitei a cerveja, tocada que ele tivesse lembrado de um detalhe tão pequeno. Talvez o convite dele tivesse sido sincero mesmo. Talvez o incidente dos pneus realmente tivesse sido vandalismo aleatório. E eu tinha sido rápida demais para suspeitar do meu próprio filho. A noite progrediu com calor surpreendente. Os amigos do Carlos me incluíram nas conversas deles, perguntando sobre o negócio familiar com interesse aparentemente genuíno. A Fernanda manteve minha taça cheia, aparecendo ao meu lado sempre que ela esvaziava com uma bebida fresca e um sorriso brilhante. "Essa é uma bela produção", comentei durante o jantar, gesticulando para a variedade de pratos do buffet. "Deve ter custado uma fortuna." Carlos deu de ombros despreocupado. "A Fernanda vem economizando há meses. Ela queria que esse aniversário fosse especial, mas a matemática não batia. Só o buffet teria custado milhares de reais, sem contar a bebida, decorações e móveis novos. Onde eles tinham encontrado dinheiro para tal extravagância quando o Carlos tinha me implorado por capital de investimento apenas dias antes? "Mais um vinho, Dona Maria?" A Fernanda apareceu com uma garrafa de Cabernet que provavelmente custava mais que meu orçamento semanal de compras. "Esse harmoniza lindamente com a carne." Assenti, sentindo o zumbido quente do álcool começando a amolecer minhas bordas. As contradições da noite pareciam menos importantes agora, ofuscadas pelo prazer simples de celebração familiar.
A Júlia sentou ao meu lado, batendo papo sobre as aulas de psicologia dela. A presença dela um lembrete do que realmente importava. Carlos se levantou para fazer um brinde, erguendo a taça dele com um gesto teatral. Para a família, para as segundas chances, para o futuro. Todo mundo bebeu. O vinho era excepcional. Suave, rico, provavelmente envelhecido mais tempo que alguns dos amigos do Carlos tinham vivido. Conforme a noite continuava, me encontrei relaxando completamente pela primeira vez em dias. Mas alguma coisa me incomodava. O Carlos continuou olhando o relógio. Os sorrisos da Fernanda, embora calorosos, nunca chegaram completamente aos olhos dela. E sempre que olhei em volta da sala, peguei eles trocando olhares significativos quando acharam que eu não estava vendo. A festa se moveu para sua terceira hora, sem sinais de terminar. Me instalei na poltrona de couro nova do Carlos, outra adição cara que eu não lembrava de visitas anteriores, observando as conversas animadas ao meu redor. O vinho tinha me deixado agradavelmente relaxada. Minhas suspeitas anteriores sobre vandalismo de pneus e gastos misteriosos se sentindo distantes e sem importância. Carlos apareceu ao meu lado com outra bebida. Mãe, que tal se eu mostrar as reformas lá em cima? Fizemos um trabalho incrível na suíte principal. Agora, olhei em volta da festa em andamento. Você não devia estar com seus convidados? Eles estão se divertindo muito. Vem, quero mostrar o que conseguimos. A insistência dele me pareceu estranha, mas antes que eu pudesse responder, a Fernanda de repente apareceu ao meu lado. O rosto dela pálido e os olhos arregalados com uma emoção que eu não consegui identificar imediatamente. Medo? Pânico? Vó, ela sussurrou, agarrando meu braço com intensidade surpreendente. A senhora precisa ir embora, agora mesmo. Pisquei, certa de que tinha ouvido errado. O quê? Por favor. A voz dela carregou uma urgência que cortou pela minha neblina induzida pelo vinho. Só vai. Confia em mim. Tem alguma coisa errada. Carlos se aproximou mais, o sorriso dele nunca vacilando. Júlia, do que você tá falando? A avó ia só ver lá em cima. Não, não ia. O aperto da Júlia no meu braço apertou. Vó, por favor, a senhora tem que ir para casa. Alguma coisa na resposta coordenada deles ativou um alarme que eu tinha aprendido a confiar durante 40 anos nos negócios. Quando duas pessoas trabalhavam tão duro para te manter em algum lugar, geralmente significava que você precisava estar em outro lugar. Tô me sentindo meio cansada. Falei firmemente, me extraindo da poltrona apesar da presença acossadora deles. A idade tá me pegando. Só mais uma bebida, o Carlos pressionou. Tenho uma garrafa especial que tô guardando. Outra hora, meu filho. Me movi em direção à porta da frente, mas o Carlos se interpôs no meu caminho. Mãe, sério? A Júlia tá só sendo dramática. Estresse da faculdade. A senhora sabe como é. A Júlia fez um som que podia ter sido um soluço. Quando olhei para ela, lágrimas estavam começando a se formar nos olhos dela. Isso decidiu. Obrigada por uma noite encantadora. Falei firmemente, passando pelo Carlos em direção ao armário dos casacos. Te ligo amanhã. Mas mãe... Amanhã, Carlos. Peguei meu casaco e me dirigi para a porta da frente. Atrás de mim, ouvi sussurros acalorados entre o Carlos e a Fernanda. Baixos demais para distinguir palavras, mas urgentes o suficiente para confirmar que o aviso da Júlia tinha sido justificado. O ar fresco da noite bateu no meu rosto enquanto saí, limpando os últimos restos da neblina do vinho. Peguei meu celular e chamei um táxi. Depois me virei para casa. Pela janela, podia ver a Júlia me observando. O rosto dela uma mistura de alívio e preocupação. Ela pressionou a mão dela contra o vidro no que parecia um tchau. Quaisquer que fossem os perigos que ela tinha sentido essa noite, confiei nos instintos dela completamente. O táxi se afastou da calçada enquanto procurei meu celular a esmo, as luzes da rua projetando sombras em movimento pelo banco de trás. Minhas mãos tremeram ligeiramente. Seja pelo álcool da noite ou a adrenalina da fuga, eu não sabia dizer. Disquei o número da Júlia, rezando que ela pudesse falar em particular. Ela atendeu no primeiro toque. Vó, a senhora tá bem? Tá segura? A urgência na voz dela confirmou meus piores medos. Qualquer coisa da qual eu tinha escapado essa noite tinha sido real e perigosa. Tô num táxi, indo pra casa. Júlia, o que estava acontecendo lá? Por que você me avisou? Uma pausa longa. Podia ouvir sons de festa abafados no fundo, depois uma porta fechando.
Escutei mamãe e papai conversando ontem, ela disse, a voz dela baixando para um sussurro. Eles tinham algum plano que envolvia a senhora e a festa de hoje à noite. Que tipo de plano? Queriam deixar a senhora bêbada e fazer a senhora assinar documentos comerciais. Alguma coisa sobre transferir sua empresa para o papai? As palavras me bateram como um soco físico. Meu próprio filho planejando roubar tudo que eu tinha construído durante 4 décadas de trabalho quebra-costas. Tem certeza disso, Júlia? Vó, tinha advogados esperando lá em cima no quarto de hóspedes. A mamãe ficou conferindo a hora, se certificando que a senhora estava bebendo vinho suficiente. O papai ficou tentando fazer a senhora subir para aquele tour das reformas deles. As peças se encaixaram com clareza nauseante. A festa, cara. As bebidas constantes. A energia nervosa do Carlos. Os sorrisos calculadores da Fernanda. Eles tinham orquestrado uma armadilha elaborada. E eu tinha caminhado direto para dentro dela. Quanto você ouviu? O suficiente para saber que planejaram isso logo depois da discussão de vocês na terça-noite. A mamãe disse que a senhora estava sendo egoísta, ficando com todo aquele dinheiro quando o papai precisava para os investimentos dele. Meu aperto apertou no telefone. Eles me chamaram de egoísta? A mamãe estava muito confiante de que ia funcionar. Ela disse que depois que a senhora tomasse bebida suficiente, ia assinar qualquer coisa que pusessem na frente da senhora. Alguma coisa sobre como pessoas mais velhas ficam confusas quando bebem. A crueldade casual da avaliação deles doeu quase tanto quanto a própria traição. Eles tinham me reduzido a uma vítima, um obstáculo para superar através de engano e exploração. Júlia, me escuta com cuidado. Você tem que me prometer uma coisa importante. O quê? Não conta para os seus pais sobre essa conversa. Eles não falaram nada com você por ter me dito para ir embora, falaram? O papai me perguntou por que fiz isso, e se eu sabia alguma coisa sobre hoje à noite. Falei que não, e que disse para a senhora ir embora porque fica perigoso no nosso bairro tarde da noite. E fui pro meu quarto. Eles acham que não sei dos planos deles. Me promete que não vai falar nada. Eu vou cuidar dessa situação, mas você tem que ter cuidado. Consegue fazer isso? Consigo. Mas e se tentarem outra coisa? A mamãe estava tão certa que ia dar certo. Você salvou todo o meu trabalho hoje à noite, Júlia. Tenho orgulho da mulher que você está se tornando. O táxi dobrou na minha rua, minha casa visível na distância. A vizinha estava sentada na varanda da frente dela. A rotina noturna dela inalterada pelo drama se desenrolando na vizinhança dela. Tenho que desligar, minha querida. Obrigada por ser a única pessoa nessa família em quem posso confiar completamente. Te amo, vó. Eu também te amo. Lembra, se precisar de alguma coisa, me liga. Enquanto terminei a ligação, um pensamento ecoou na minha mente. Essa traição não ficaria sem resposta. As luzes traseiras do táxi desapareceram na esquina, enquanto fiquei parada na minha garagem, procurando as chaves de casa com mãos trêmulas. O peso familiar de casa se sentiu diferente agora. Não apenas um santuário, mas uma fortaleza sob cerco. Boa noite, Dona Maria. A senhora está chegando tarde hoje. A voz da minha vizinha, Esperança, se estendeu pelo pequeno espaço entre nossas propriedades. Ela estava sentada na varanda da frente dela, na cadeira de vime que tinha ocupado aquele lugar por tanto tempo quanto eu a conhecia, embrulhada num chale leve contra o frio da noite. Boa noite, Esperança. Só visitando o Carlos. Vejo que a senhora arrumou seu carro. Os pneus novos tão bonitos. Parei, chaves no meio do caminho para a fechadura. Como você soube do problema dos pneus? Ela ficou quieta por um momento, balançando suavemente na cadeira dela. Depois se levantou e caminhou para a grade da varanda, perto o suficiente para podermos falar sem levantar a voz. Bom, eu estava sentada aqui terça à noite. A senhora sabe como eu gosto do ar noturno. Vi uma coisa que me incomodou, mas não tinha certeza se devia mencionar. Um arrepio desceu pela minha espinha, que não tinha nada a ver com a temperatura da noite. O que você viu, Esperança? Acho que a senhora devia saber o que realmente aconteceu com seus pneus, Dona Maria. Caminhei mais perto da propriedade dela, meu coração começando a acelerar. Me conta. Vi o Carlos saindo da casa da senhora naquela noite, por volta das 9h30. Ele andou em volta do carro da senhora com alguma coisa na mão. Parecia que estava conferindo cada pneu. Aí se ajoelhou do lado de cada um, fez alguma coisa e se levantou, olhando em volta para ver se alguém estava vendo. A confirmação me acertou como uma marretada. Não vandalismo aleatório. Não moleques do bairro.
Meu próprio filho metodicamente destruindo minha propriedade num ato calculado de vingança. Tem certeza que era o Carlos, Esperança? Dona Maria, conheço aquele menino desde pequeno. Era ele, com certeza. Isso foi logo depois que ouvi vozes alteradas da casa da senhora. Não que eu tivesse escutando de propósito, mas o som se carrega em noites silenciosas. Ela tinha testemunhado a sequência inteira. Nossa discussão, a saída dele, a represália imediata dele. A cronologia pintou um quadro de malícia premeditada que foi muito além de necessidade financeira desesperada. Ele não me viu sentada aqui nas sombras. Ela continuou. Mantenho a luz da varanda apagada nas noites. É mais fácil ver as estrelas. Agradeço por me contar isso, Esperança. Não tinha certeza se devia falar alguma coisa. Assuntos de família são delicados e não gosto de me meter. Mas quando vi a senhora comprando aqueles pneus caros novos, achei que devia saber a verdade. Primeiro, a armadilha de advogados que a Júlia tinha revelado. Agora, vandalismo de pneus confirmado pela Esperança. Meu filho tinha lançado uma campanha sistemática contra mim. Dano à propriedade seguido por um esquema elaborado para roubar meu negócio. Isso não era mais desespero. Isso era guerra. Vamos manter isso entre nós por enquanto. Falei, mantendo compostura externa, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Claro, Dona Maria. Mas aquele menino precisa aprender um pouco de respeito pelo que a senhora construiu. A senhora trabalhou duro demais para alguém, mesmo família, derrubar tudo por pirraça. As palavras da Esperança carregaram o peso de 40 anos de observação do bairro. Ela tinha visto o Carlos crescer, visto a transformação gradual dele de jovem promissor para decepção amarga. A avaliação dela não podia ser descartada como julgamento de estranha. Obrigada por ser uma boa vizinha, Esperança. Se cuida. A senhora também se cuida, Dona Maria. E lembra, se alguma vez precisar de alguém para verificar o que vi, não tenho medo de falar a verdade. Entrei na minha casa e acendi todas as luzes, parada na minha sala cercada por 40 anos de trabalho honesto e acumulação cuidadosa. Tudo que o Carlos tinha tentado roubar essa noite através de advogados e manipulação. Tudo que ele já tinha começado a destruir através de vandalismo e traição. A natureza sistemática dos ataques dele, manipulação financeira, seguida por dano à propriedade, seguida por armadilha legal elaborada, revelou uma campanha calculada em vez de impulsos desesperados. Meu filho tinha me declarado guerra. Era hora de responder adequadamente. O amanhecer chegou cinzento e nublado, combinando com a determinação fria que tinha se instalado no meu peito durante a noite. O sono tinha vindo em fragmentos, interrompido por catalogação mental das traições do Carlos e análise sistemática das vulnerabilidades dele. Agora, às 7 da manhã, sentei na minha mesa da cozinha com café fumegante e um bloco de notas, pronta para transformar 40 anos de experiência empresarial numa arma. O choque emocional tinha se cristalizado em algo muito mais perigoso. Clareza estratégica. O Carlos queria jogar pesado com uma mulher que tinha construído um império do nada. Era hora de lembrar ele de quem tinha ensinado tudo que ele sabia sobre negócios. Me mudei para o meu escritório e puxei o arquivo que continha o histórico de investimentos do Carlos. Cada pasta parda representava uma lição em irresponsabilidade financeira, um padrão de julgamento ruim que agora serviria como munição. O esquema dos apartamentos de Florianópolis, o desastre de Bitcoin, a sociedade da lanchonete com um ex-presidiário. Tudo documentado com contratos, extratos bancários e registros de comunicação. Mas isso não se tratava de revisitar velhos fracassos, se tratava de transformar informação em arma. O Carlos tinha cometido 3 erros críticos na campanha dele contra mim. Primeiro, tinha subestimado minhas conexões empresariais. Segundo, tinha esquecido que eu possuía documentação de cada empreendimento fracassado que ele já tinha feito. Terceiro, tinha assumido que lealdade familiar ia proteger ele de consequências. Errado em todos os pontos. Espalhei os documentos de investimento pela minha mesa cronologicamente. 50 mil reais perdidos em Florianópolis quando a incorporadora desapareceu. 30 mil evaporaram em equipamento de mineração de Bitcoin que nunca se materializou. 20 mil investidos num negócio de lanchonete que desabou quando o sócio do Carlos, um homem com condenações por estelionato, desapareceu com os fundos restantes. Cada desastre tinha envolvido outros investidores, pessoas que confiaram no Carlos baseado na conexão dele com minha reputação.
Marcos Silva tinha perdido 15 mil no projeto de Florianópolis. Roberto Santos tinha investido 25 mil no esquema de Bitcoin. Patrícia Lima tinha contribuído 12 mil para o empreendimento da lanchonete. Todos tinham perdido dinheiro, porque confiaram no meu filho. Mais importante, todos pertenciam à comunidade empresarial apertada da cidade. O Marcos servia na associação comercial. O Roberto presidia o grupo de investidores locais. A Patrícia trabalhava em serviços financeiros e valorizava a transparência acima de tudo. Canais perfeitos para a distribuição de informação. Peguei minha base de dados de contatos e comecei compilando números de telefone e endereços. Dicas anônimas exigiam execução cuidadosa, apresentação profissional, evidência documentada e plausibilidade inegável. A indústria tinha me ensinado que destruição de reputação exigia precisão cirúrgica, não explosões emocionais. A fase 1 exporia o padrão do Carlos de má gestão financeira às vítimas anteriores dele. Uma vez que começassem a comparar notas, a comunidade de investidores rapidamente entenderia que tinham sido sistematicamente enganados. A fase 2 atacaria as relações profissionais da Fernanda. Os gostos caros dela sugeriam fontes de renda além da carreira de vendas em luta do Carlos. Uma mulher tão calculista tinha que ter vulnerabilidades empresariais que valiam explorar. A fase 3 envolveria consequências legais e financeiras projetadas para paralisar a habilidade deles de tentar esquemas futuros contra qualquer um. A beleza dessa abordagem estava na sustentabilidade dela. Eu não precisava manter nenhum engano ou história de capa. A evidência falaria por si mesma, e as vítimas do Carlos tirariam suas próprias conclusões sobre o caráter e práticas empresariais dele. Abri meu notebook e criei uma conta de e-mail anônima especificamente para essa operação. Serviços de entrega profissional podiam lidar com entrega de documentos. O timing seria crucial. Implementação na sexta à tarde, para garantir tempo de processamento de fim de semana e consequências na segunda. O telefone tocou, me assustando do meu planejamento. O nome do Carlos apareceu na identificação de chamadas. Deixei tocar. Quaisquer que fossem as desculpas ou explicações que ele queria oferecer podiam esperar. Agora mesmo, eu tinha trabalho para fazer. Pela 1 da tarde de sexta, meu escritório parecia um quartel-general de guerra. Documentos de investimento estavam arrumados cronologicamente pela minha mesa, organizados por investidor e quantidade de perda. 3 envelopes pardos grandes estavam prontos para entrega por motoboy, cada um contendo evidência documentada suficiente para destruir o que restava da credibilidade financeira do Carlos. O primeiro pacote era endereçado para o Marcos Silva, que tinha perdido 15 mil reais no esquema de apartamentos de Florianópolis do Carlos. Dentro estavam fotocópias do contrato de investimento original, registros de transferência bancária e comunicações de e-mail mostrando o conhecimento do Carlos de que a incorporadora estava enfrentando processos de falência, mesmo enquanto continuava coletando dinheiro de investidores. O segundo envelope continha a documentação da catástrofe de Bitcoin do Roberto Santos, 25 mil reais investidos em equipamento de mineração, que existia só em anúncios da internet. Eu tinha incluído a thread de e-mails, onde o Carlos admitiu que o fornecedor parecia questionável, mas insistiu que os retornos eram bons demais para deixar passar. O pacote da Patrícia Lima detalhava o desastre da lanchonete. 12 mil reais investidos numa parceria empresarial com um estelionatário condenado. O contrato que o Carlos tinha assinado incluía requisitos de verificação de antecedentes que ele deliberadamente ignorou. Cada envelope continha uma carta de apresentação simples. Informação para sua consideração a respeito das práticas empresariais de Carlos Oliveira. Por favor, revise a documentação anexada e tire suas próprias conclusões. Sem acusações, sem apelos emocionais. Só fatos, datas e registros financeiros que falavam por si mesmos. Liguei para o Motoboy Express e arranjei entrega no mesmo dia para os 3 endereços. O timing era perfeito. Sexta à tarde daria aos destinatários tempo de fim de semana para estudar os materiais e entrar em contato uns com os outros antes do dia útil da segunda começar. Entrega anônima, confirmou o despachador. Sem problema. Vamos precisar de pagamento em dinheiro na retirada. Os pacotes saíram da minha casa às 2:30 da tarde. Pela noite, 3 dos profissionais empresariais mais respeitados da cidade estariam revisando evidência documentada do engano sistemático do Carlos dos investidores dele. O Marcos Silva controlava a influência significativa na associação comercial. O Roberto Santos presidia o grupo de investidores que analisava oportunidades empresariais locais. A firma de serviços financeiros da Patrícia Lima assessorava metade dos empreendedores da cidade.
O Carlos tinha escolhido as pessoas erradas para fraudar e o pai errado para trair. Meu telefone tocou de novo. Era a terceira tentativa do Carlos de me contactar desde ontem à noite. Dessa vez atendi. Mãe, graças a Deus. Tô tentando falar com a senhora desde ontem à noite. Tive ocupada, meu filho. Sobre ontem, por que a senhora escutou a Júlia e foi embora? Ela falou alguma coisa para a senhora? Só estava cansada. Foi uma semana longa. Olha, sobre ontem gostaria que a senhora viesse de novo. A Fernanda trabalhou tanto na festa. Ela ficou decepcionada quando a senhora não pôde ficar. A mentira casual saiu da língua dele com facilidade praticada. Nenhuma menção de advogados ou papéis para assinar. Nenhum reconhecimento da armadilha da qual eu tinha escapado. A festa estava ótima, falei neutralmente. Por favor, agradece a Fernanda pela hospitalidade. Claro. Olha, talvez pudéssemos almoçar semana que vem. Tenho pensado na nossa conversa de terça à noite e talvez eu tenha algumas ideias de investimento novas. Mais intrigas? Mais tentativas de manipulação? Esse homem nunca aprendia. Deixa eu ver minha agenda e te ligo de volta. Claro, mãe. Te amo. Tchau, Carlos. Desliguei e conferi o relógio. 3h15 da tarde. Os pacotes tinham estado em trânsito por 45 minutos. Pelas 6, 3 pessoas muito influentes estariam lendo relatos muito detalhados dos fracassos empresariais do meu filho. Pela manhã de segunda, a comunidade empresarial local estaria fervilhando com prova documentada do engano sistemático de Carlos Oliveira dos investidores dele. Fase 1 estava em movimento. A manhã de segunda trouxe confirmação de que minha campanha de investidores tinha conseguido o efeito pretendido. O telefone tinha tocado 6 vezes antes das 8 da manhã, associados empresariais fazendo perguntas cuidadosamente formuladas sobre informação recente a respeito do histórico de investimentos de Carlos Oliveira. A palavra estava se espalhando pela comunidade empresarial da cidade exatamente como eu tinha planejado. O Marco Silva tinha ligado para o Roberto Santos domingo à noite para comparar notas. O Roberto tinha entrado em contato com a Patrícia Lima para verificar o que todos tinham recebido. Pela manhã de segunda, 3 dos profissionais empresariais mais influentes da cidade estavam avisando suas redes sobre o padrão documentado de engano de investidores do Carlos. Fase 1. Sucesso completo. Era a hora da fase 2. Me instalei no meu escritório com café fresco e abri uma nova pasta parda etiquetada Posição Profissional de Fernanda Oliveira. Se o Carlos era o jogador desesperado, a Fernanda era a mente calculista que tinha orquestrado a armadilha da festa de aniversário. Ela merecia consequências iguais. A Fernanda trabalhava como gerente sênior de relacionamento com clientes na consultoria financeira Ápice, cuidando de contas de patrimônio alto que exigiam confiança absoluta e integridade profissional. A posição dela dependia inteiramente da reputação dela por comportamento ético e julgamento sólido. Vulnerabilidade perfeita. Passei a manhã fazendo investigações discretas através da minha rede empresarial. Empresas de construção frequentemente trabalhavam com consultores financeiros, me dando razões legítimas para fazer perguntas sobre firmas locais e pessoal delas. A informação se provou esclarecedora. A Fernanda tinha sido vista frequentemente no lounge do Hotel Plaza, em tardes de dias úteis, sempre com o mesmo homem profissional bem vestido. Múltiplas fontes confirmaram conversas longas sobre vinho caro durante horas, quando ela deveria estar servindo clientes. O companheiro dela parecia ser um executivo visitante de São Paulo, casado segundo a aliança dele, mas notavelmente atencioso com minha nora. Mais interessante era o padrão de gastos da Fernanda. Apesar das supostas lutas financeiras do Carlos, ela tinha estado comprando roupas de grife, joias caras e itens de luxo bem além dos meios supostos deles. Ou o Carlos tinha estado mentindo sobre as finanças deles, ou a Fernanda tinha fontes de renda que ele não sabia. Ambas as possibilidades serviam meus propósitos. Redigi uma reclamação de ética profissional para o Departamento de Recursos Humanos da Ápice Financeira, cuidadosamente documentando o conflito de interesse entre o papel da Fernanda como consultora financeira confiável e a tentativa sistemática da família dela de fraudar clientes idosos através de manipulação legal. A reclamação destacou como alguém responsável por proteger interesses financeiros de clientes tinha participado pessoalmente de planejar roubar meu negócio através de documentos legais fraudulentos e incompetência induzida por álcool. O empregador dela precisava saber que Fernanda Oliveira considerava ativos de clientes idosos alvos legítimos para esquemas de enriquecimento familiar. Incluí documentação dos gastos da festa de aniversário, buffet, álcool, decorações
que sugeriam recursos financeiros inconsistentes com as finanças familiares em luta que a Fernanda indubitavelmente retratava para colegas e clientes. O pacote anônimo saiu na tarde de segunda via entrega profissional, junto com uma nota sugerindo que RH investigasse as interações recentes de clientes da Fernanda por possíveis conflitos de interesse ou conselhos financeiros inapropriados, motivados por ganho pessoal. Pela manhã de terça, a Ápice Financeira estaria conduzindo uma investigação interna das violações de ética profissional e confiança de clientes da gerente sênior de relacionamento deles. Meu telefone tocou quando selei o envelope. Número desconhecido. Deixei tocar, mas anotei a hora. O Carlos estava ficando desesperado, ligando de telefones diferentes para tentar me contactar. Bom, desespero levava a erros, e erros criavam oportunidades. A destruição sistemática de ambos os conspiradores estava procedendo exatamente como eu tinha planejado. A tarde de terça trouxe o som que eu estava esperando. Portas de carros batendo na minha garagem com força desnecessária, seguido por passos rápidos no meu caminho da frente. O Carlos e a Fernanda tinham vindo me confrontar juntos, unidos no desespero deles. As batidas agressivas confirmaram o estado emocional deles antes que eu abrisse a porta. Ambos estavam parados na minha varanda, rostos vermelhos de raiva e pânico. A confiança usual do Carlos tinha evaporado, substituída pelo olhar de animal encurralado de um homem enfrentando ruína completa. A compostura calculada da Fernanda tinha rachado, revelando a fúria crua sob o exterior polido dela. Precisamos conversar, o Carlos disse, me empurrando para passar para dentro de casa. Agora. Sabemos o que a senhora tem feito, Dona Maria, a Fernanda acrescentou, seguindo o marido para minha sala. Fechei a porta calmamente e gesticulei para o sofá. Eu estava esperando essa conversa. Por favor, sentem. Não finja inocência. O Carlos explodiu, continuando de pé. A senhora destruiu meus relacionamentos empresariais com aquelas cartas anônimas. O Marcos, o Roberto e a Patrícia, todos receberam o mesmo pacote de informação sobre investimentos que a senhora tinha financiado anos atrás. A raiva profissional da Fernanda estava mais controlada, mas igualmente intensa. Meu empregador recebeu uma reclamação de ética ontem. RH está conduzindo uma investigação completa das minhas práticas de relacionamento com clientes. Alguém mandou informação detalhada sobre nosso planejamento financeiro familiar. Me instalei na minha poltrona de couro, o mesmo lugar onde todo esse conflito tinha começado uma semana atrás. Essas reclamações continham só informação factual. Investidores merecem saber sobre padrões documentados de fracasso. Factual? A voz do Carlos subiu. A senhora deliberadamente sabotou minha reputação. Compartilhei a verdade, respondi firmemente. Se a verdade prejudica sua reputação, talvez o problema esteja com suas ações, não com minha divulgação. A Fernanda se inclinou para frente agressivamente. A senhora está destruindo minha carreira por uma discordância familiar. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu, falei, alcançando a pasta que tinha preparado para esse momento. Vocês planejaram roubar 40 anos do meu trabalho através de fraude e manipulação. Abri o arquivo, revelando documentação da traição sistemática deles. A Júlia me contou sobre os advogados esperando lá em cima na festa de aniversário de vocês. A Esperança viu o Carlos furar meus pneus depois da nossa discussão. Isso não era desespero. Isso era roubo premeditado. A cor sumiu de ambos os rostos quando perceberam o alcance do meu conhecimento. Discussão de terça sobre dinheiro. Continuei metodicamente. Vandalismo de pneus de quarta de manhã em represália. Armadilha elaborada de quinta à noite envolvendo álcool, advogados e documentos legais projetados para transferir os ativos do meu negócio. A resistência do Carlos desabou. Mãe, a senhora não entende a pressão que a gente tá. Entendo perfeitamente. Interrompi. Vocês decidiram que roubar de sua mãe era mais fácil que construir seu próprio sucesso. A Fernanda orquestrou um esquema de fraude sofisticado, usando o conhecimento profissional dela de manipulação financeira de idosos. Isso ainda é família. A Fernanda protestou fracamente. Vocês pararam de ser família quando planejaram me roubar, respondi. Cada consequência que vocês estão enfrentando agora é ganha através das próprias escolhas de vocês. O Carlos afundou no sofá, finalmente entendendo a completude da derrota dele. A Fernanda permaneceu rígida, calculando se algum controle de danos era possível. Os investidores nunca vão confiar em você de novo, Carlos. Sua reputação empresarial está acabada, continuei. Fernanda, sua investigação de ética profissional provavelmente vai acabar com sua carreira.
Essas são consequências naturais de tentativa de roubo e fraude. E a Júlia? A Fernanda perguntou desesperadamente. O futuro da Júlia continua seguro. Diferente dos pais dela, ela escolheu proteger a família em vez de explorar. A educação universitária e as perspectivas de vida dela não são afetadas pelas consequências de vocês. Me levantei, indicando que a conversa tinha acabado. Vocês me declararam guerra através de traição sistemática. Respondi com verdade sistemática. Justiça não é vingança, é responsabilização. Eles saíram sem outra palavra, caminhando para o carro com a postura derrotada de pessoas que tinham apostado tudo e perdido. Assisti da minha varanda enquanto eles foram embora, provavelmente indo para casa para enfrentar as vidas destruídas e sociedade arruinada deles. O telefone tocou quando as lanternas traseiras deles desapareceram. O nome da Júlia na identificação de chamadas. Oi, minha querida. Vó. A senhora tá bem? Ouvi mamãe e papai falando sobre algum tipo de investigação. Tudo tá bem, Júlia. A justiça foi feita e seu futuro tá seguro. Te amo, vó. Eu também te amo. 40 anos de trabalho honesto continuam protegidos em mãos honestas. E assim, meus queridos ouvintes, aprendi que às vezes a família pode ser seu maior inimigo, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Se essa história serviu para vocês reconhecerem os sinais de quando alguém quer enganar vocês, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para mais histórias que podem mudar a vida de vocês.